Documento 183. A traição a Jesus e a sua prisão. Depois de haver acordado Pedro, Tiago e João, definitivamente, Jesus sugeriu que eles fossem para suas tendas e que tentassem dormir a fim de preparar-se para os deveres do dia seguinte. Contudo, desta vez, os 3 apóstolos estavam bem acordados. Ficaram renovados com aqueles cochilos curtos e, além disso, viam-se estimulados e despertados pela entrada em cena de 2 mensageiros agitados a perguntarem por Davi Zebedeu e saírem rapidamente à procura dele. Tão logo Pedro informou-lhes que ele estava de guarda. Embora 8 dos apóstolos estivessem profundamente adormecidos, os gregos que se encontravam acampados perto deles estavam bastante temerosos de que ocorressem encrencas, tanto assim que colocaram uma sentinela para dar-lhes alarme em caso de perigo. Quando os 2 mensageiros apressados chegaram ao acampamento, a sentinela grega começou a acordar todos os seus amigos compatriotas, os quais saíram correndo para fora das suas tendas, já totalmente vestidos e armados. Todo o acampamento estava agora de pé, exceto os 8 apóstolos. Pedro desejava chamar os seus companheiros, mas Jesus proibiu-o definitivamente. O mestre exortou-os com brandura a voltarem para suas tendas, mas eles mantinham-se relutantes em aquecer a sua sugestão. Não tendo conseguido dispersar os seus seguidores, o mestre deixou-os e caminhou descendo até a prensa de azeite perto da entrada do parque do Getsemane. Embora os 3 apóstolos, os gregos e os outros membros do acampamento hesitassem em segui-lo imediatamente, João Marcos apressou-se a contornar as oliveiras e ocultou-se em um pequeno abrigo perto da prensa. Jesus havia se afastado do acampamento e dos seus amigos para que aqueles que o viessem buscar, ao chegarem, pudessem prendê-lo sem perturbar os seus apóstolos. O mestre temia que, despertados, os apóstolos estivessem presentes no momento da sua prisão e que assim o espetáculo da traição de Judas pudesse provocar a animosidade deles, levando-os a oferecer resistência diante dos soldados e que então fossem levados em custódia junto com ele. Ele temia que, se fossem presos junto com ele, pudessem também perecer. Embora Jesus soubesse que o plano para sua morte tenha tido a sua origem nos conselhos dos governantes dos judeus, ele era também sabedor de que todos esses esquemas nefandos tinham a aprovação plena de Lúcifer, Satã e Caligástia. E ele bem sabia que esses rebeldes dos reinos também se comprazeriam de ver os apóstolos destruídos junto com ele. Jesus sentou-se solitário na prensa de olivas, onde esperou a vinda do traidor, e nesse momento apenas João Marcos e uma hóstia inumerável de observadores celestes podiam vê-lo. 1. A vontade do Pai. Existe um grande perigo de se interpretar mal os significados de numerosas coisas que hajam sido ditas e os acontecimentos relacionados com o término da carreira do Mestre na carne. O tratamento cruel dado a Jesus pelos servos ignorantes e pelos soldados insensíveis, a conduta injusta do seu julgamento e a atitude insensível dos professos líderes religiosos não devem ser confundidos com o fato de que Jesus, submetendo-se pacientemente a todo esse sofrimento e humilhação, estivesse verdadeiramente cumprindo o desejo do Pai no paraíso. De fato e de verdade, era a vontade do Pai que o seu Filho bebesse o cálice inteiro da experiência mortal, do nascimento à morte, mas o Pai no céu não teve absolutamente nenhuma contribuição em provocar o comportamento bárbaro dos seres humanos, supostamente civilizados, que tão brutalmente torturaram o Mestre e que tão horrivelmente acumularam indignidade sucessiva sobre a sua pessoa, a qual não opunha a menor resistência. Aquelas experiências desumanas e chocantes que Jesus foi levado a suportar nas horas finais da sua vida mortal não eram de modo algum parte da vontade divina do Pai. Vontade esta que a natureza humana de Jesus comprometera-se de uma maneira tão triunfante a cumprir na época da rendição final do homem a Deus, como indicado nas 3 preces que ele formulou no jardim, enquanto seus apóstolos cansados entregavam-se ao sono da exaustão física. O Pai no céu desejava que o Filho auto-outorgado terminasse a sua carreira na terra naturalmente, da maneira exata que todos os mortais devem terminar as suas vidas na terra e na carne.
Os homens e mulheres comuns não podem esperar ter as suas últimas horas na terra, bem como o acontecimento subsequente da morte facilitado por uma dispensação especial. Desse modo, Jesus escolheu abandonar a sua vida na carne da maneira que estivesse de acordo com o decorrer natural dos acontecimentos. E ele escolheu recusar terminantemente a livrar-se das garras cruéis de uma perversa conspiração de acontecimentos desumanos que o arrastaram, com uma certeza horrível, até uma humilhação inacreditável e uma morte ignominiosa. E cada detalhe de toda essa assombrosa manifestação de ódio e dessa demonstração sem precedentes de crueldade foi obra de homens maliciosos e de mortais perversos. A vontade de Deus no céu não era essa, nem os arqui-inimigos de Jesus ditaram os acontecimentos, embora eles muito tivessem feito para assegurar que os mortais impensados e perversos rejeitassem desse modo o Filho na sua doação de auto-outorga. Até mesmo o pai do pecado desviou o rosto do horror do martírio da crucificação. 2. Judas na cidade. Depois de abandonar tão abruptamente a mesa enquanto partilhava da última ceia, Judas dirigiu-se imediatamente à casa do seu primo, e então os dois foram diretamente até o capitão da guarda do templo. Judas pediu ao capitão que reunisse os guardas e informou-lhe que estava pronto para levá-los a Jesus. Como Judas havia surgido em cena um pouco antes do esperado, houve alguma demora em partir para a casa de Marcos, onde Judas esperava encontrar Jesus ainda em reunião com os apóstolos. O mestre e os 11 deixaram a casa de Elias Marcos ao menos 15 minutos antes da chegada do traidor e dos guardas. No momento em que os captores chegaram à casa de Marcos, Jesus e os 11 já estavam fora dos muros da cidade e a caminho do acampamento do Monte das Oliveiras. Judas ficou muito perturbado com esse malogro de não encontrar Jesus na residência de Marcos e em companhia dos 11 homens, dos quais apenas 2 estavam armados para resistir. Ele soube por casualidade que na tarde em que eles haviam deixado o acampamento, apenas Simão Pedro e Simão Zelote estavam guarnecidos pelas suas espadas. Judas esperava prender Jesus quando a cidade estivesse tranquila e quando então houvesse poucas possibilidades de resistência. O traidor temia que, caso esperasse que eles voltassem ao acampamento, mais de 60 discípulos devotados teriam de ser enfrentados. Ele sabia também que Simão Zelote estava de posse de um estoque amplo de armas. Judas ficava cada vez mais nervoso ao imaginar como os 11 apóstolos leais iriam detestá-lo e temia que todos eles buscassem destruí-lo. Ele não apenas era desleal, mas possuía realmente um coração covarde. Quando não logrou encontrar Jesus na sala superior, Judas pediu ao capitão da guarda para que retornassem ao templo. Enquanto isso, os dirigentes tinham começado a reunir-se na casa do sumo sacerdote em preparativos para receber Jesus, posto que a sua barganha com o traidor demandava a prisão de Jesus por volta da meia-noite daquele dia. Judas explicou aos seus cúmplices que, não havendo encontrado Jesus na casa de Marcos, seria necessário que fossem ao Getsêmani para prendê-lo. O traidor então afirmou que mais de 60 seguidores devotados encontravam-se acampados com ele e que estavam todos bem armados. Os dirigentes dos judeus lembraram a Judas que Jesus havia sempre pregado a não resistência, mas Judas respondeu que eles não poderiam contar com todos os seguidores de Jesus para obedecer a esse ensinamento. Ele realmente temia por si próprio e por isso ousou pedir uma companhia de 40 soldados armados. Posto que as autoridades judaicas não possuíam tal força de homens armados, sob a sua jurisdição, eles foram imediatamente à fortaleza de Antônia e solicitaram ao comandante romano que lhes fornecesse essa guarda. Este, porém, quando soube que o objetivo era prender Jesus, recusou-se prontamente a aceder a tal pedido e remeteu-os ao seu oficial superior. Desse modo, mais de 1 hora foi gasta em ir de uma autoridade a outra até que finalmente foram obrigados a ir ao próprio Pilatos a fim de obter a permissão para utilizar os guardas romanos armados. Era tarde quando chegaram à casa de Pilatos, e ele havia já se recolhido aos seus aposentos particulares com a esposa.
Ele hesitava em ter qualquer coisa a ver com essa empreitada, e mais ainda por sua esposa haver pedido a ele que não atendesse a um tal pedido. Todavia, como o presidente do Sinédrio judeu encontrava-se presente fazendo um pedido pessoal para ter essa ajuda, o governador julgou ser sábio conceder o que estava sendo pedido, pensando que fosse possível mais tarde emendar qualquer injustiça que eles pudessem estar dispostos a cometer. E assim, quando Judas Iscariote saiu do templo por volta de 11h30 da noite, ele achava-se acompanhado por mais de 60 pessoas, guardas do templo, soldados romanos e servos curiosos dos sacerdotes e dos dirigentes principais. 3. A prisão do mestre. Quando essa companhia de soldados e de guardas armados, levando tochas e lanternas, aproximou-se do jardim, Judas adiantou-se e colocou-se à frente de todos, a fim de imediatamente identificar Jesus, de modo que os captores pudessem com facilidade colocar as mãos nele antes que os seus companheiros conseguissem acorrer em sua defesa. E havia ainda uma outra razão para que Judas escolhesse estar à frente dos inimigos do Mestre. Pensou que poderia deixar transparecer que ele houvesse chegado ao local antes dos soldados, de modo que os apóstolos e todos os outros que se reuniam em torno de Jesus não fossem ligá-lo diretamente à presença dos guardas armados que seguiam tão de perto os seus passos. Judas chegara mesmo a pensar em posar como tendo apressado-se para avisá-los da aproximação dos captores. Esse plano, contudo, foi frustrado pela saudação sombria de Jesus ao traidor. Embora o mestre haja usado de amabilidade para falar a Judas, ele saudou-o como a um traidor. Pedro, Tiago e João, e ainda uns 30 dos seus companheiros de acampamento, tão logo viram a companhia armada e com tochas contornando o topo das colinas, logo souberam que esses soldados vinham para prender Jesus. E todos eles correram para baixo até perto da prensa de olivas, onde o mestre estava sentado em solidão sob a luz da lua. À medida que a companhia aproximava-se de um lado, os 3 apóstolos e os seus companheiros vinham do outro lado. E, enquanto Judas adiantava-se a passos largos para abordar o mestre, os 2 grupos lá ficaram imóveis, com o mestre entre eles e Judas preparando-se para estampar o beijo traidor na fronte de Jesus. A esperança do traidor era de que pudesse, após conduzir os guardas ao Getsemane, simplesmente apontar Jesus para os soldados ou, no máximo, cumprir a promessa de saudá-lo com um beijo, e então rapidamente retirar-se da cena. Judas temia sobremodo que todos os apóstolos estivessem presentes e que concentrassem os seus ataques sobre ele, em castigo pelo seu atrevimento de trair ao seu amado instrutor. Mas, quando o mestre saudou-o como um traidor, ele ficou tão confuso que não fez nenhuma tentativa de fugir. Jesus empreendeu um último esforço para poupar Judas de traí-lo de fato. E assim, antes que o traidor pudesse alcançá-lo, ele andou para o lado e, dirigindo-se ao soldado mais próximo à esquerda, o capitão dos romanos disse: "A quem buscais?" O capitão respondeu: "Jesus de Nazaré." Então Jesus adiantou-se imediatamente à frente do oficial e permaneceu calmamente ali, na posição majestática de um Deus de toda a sua criação, e disse: "Sou eu." Muitos dessa companhia armada haviam ouvido Jesus ensinar no templo. Outros haviam ouvido falar sobre as suas obras poderosas e, quando o escutaram assim corajosamente anunciar a sua identidade, aqueles que estavam nas fileiras da frente recuaram subitamente. Eles haviam sido tomados de surpresa com o anúncio calmo e majestático da sua própria identidade. E não havia, portanto, nenhuma necessidade de que Judas continuasse com o seu plano de traição. Com ousadia, o mestre havia revelado-se aos seus inimigos que o poderiam ter prendido sem a ajuda de Judas. Mas o traidor precisava fazer algo para justificar a sua presença junto a esses homens armados, e, além disso, queria demonstrar que cumpria a sua parte na barganha da traição para com os dirigentes dos judeus e se fazer merecedor da grande recompensa e das honras que se acumulariam, esperava ele, sobre si, em recompensa pela sua promessa de entregar Jesus nas mãos deles. Enquanto os guardas refaziam-se da sua primeira vacilação ao verem Jesus e com o som da voz inusitada dele, e enquanto os apóstolos e discípulos aproximavam-se, Judas foi até Jesus e, aplicando um beijo na sua fronte, disse:
Salve, mestre e instrutor! E quando Judas abraçou assim o seu mestre, Jesus disse: Amigo, não te bastava fazer isso. Tinhas ainda com um beijo que trair o Filho do Homem. Os apóstolos e discípulos ficaram literalmente atônitos com o que viram. Por um momento ninguém se moveu. Então Jesus, desembaraçando-se do abraço traidor de Judas, caminhou até os guardas e soldados e de novo perguntou: A quem procurais? E de novo o capitão disse: Jesus de Nazaré. E de novo Jesus respondeu: Eu te disse que sou eu. Se, pois, buscas a mim, deixa os outros irem em paz. Estou pronto para ir contigo. Jesus estava pronto para ir de volta a Jerusalém com os guardas, e o capitão dos soldados também estava disposto a permitir que os 3 apóstolos e os seus companheiros tomassem seu caminho em paz. Mas, antes que fossem capazes de sair do lugar, e como Jesus permanecia lá, aguardando as ordens do capitão, um tal de Malco, o guarda-costas sírio do sumo sacerdote, andou até Jesus e preparou-se para atar suas mãos nas costas, embora o capitão romano não tivesse ordenado que Jesus devesse ser amarrado assim. Quando Pedro e os seus amigos viram o seu mestre sendo submetido a essa indignidade, não mais foram capazes de controlar-se. Pedro sacou da sua espada e, com os outros, avançou para golpear Malco. No entanto, antes que os soldados pudessem vir em defesa do serviçal do sumo sacerdote, Jesus levantou a mão da proibição para Pedro e, usando de firmeza, disse: Pedro, guarda a tua espada. Aqueles que usam a espada perecerão pela espada. Não compreendes que é da vontade do Pai que eu beba deste cálice? E não sabes também que eu poderia agora mesmo comandar mais de 12 legiões de anjos e colaboradores deles que me libertariam das mãos desses poucos homens? Jesus, assim, efetivamente dava um fim a essa demonstração de resistência física da parte dos seus seguidores, o que foi suficiente para despertar o medo no capitão dos guardas, que agora, com a ajuda dos seus soldados, colocava pesadas mãos sobre Jesus e o atava rapidamente. E, enquanto eles amarravam as suas mãos com cordas grossas, Jesus disse-lhes: Por que viestes contra mim com espadas e com bastões como se fossem capturar um ladrão? Eu estive diariamente convosco no templo, ensinando publicamente ao povo, e vós não fizestes nenhum esforço para levar-me. Quando Jesus estava sendo atado, o capitão, temendo que os seguidores do mestre pudessem tentar resgatá-lo, deu ordens para capturá-los. Mas os soldados não foram suficientemente rápidos. E, havendo ouvido as ordens do capitão para prendê-los, os seguidores de Jesus fugiram às pressas de volta para a ravina. Durante todo esse tempo, João Marcos esteve escondido em um abrigo próximo. Quando os guardas partiram de volta para Jerusalém com Jesus, João Marcos tentou sair do abrigo para alcançar os apóstolos e os discípulos em fuga. Mas, quando ele saiu, um dos últimos soldados que esteve perseguindo os discípulos em fuga passou por perto, e vendo esse jovem com o seu manto de linho, tentou pegá-lo e quase conseguiu isso. De fato, o soldado chegou perto o suficiente de João para agarrá-lo pelo manto, mas o jovem moço livrou-se do manto, escapando nu, enquanto o soldado segurava o manto vazio. João Marcos correu até Davi e Zebedeu na trilha de cima. Quando o garoto contou a Davi o que havia acontecido, ambos apressaram-se de volta até as tendas dos apóstolos adormecidos e informaram aos 8 sobre a traição ao mestre e a sua prisão. Quase no mesmo momento em que os 8 apóstolos estavam sendo despertados, aqueles que haviam fugido pela ravina vinham retornando, e eles todos se reuniram perto da prensa de Olivas para debater sobre o que deveriam fazer. Nesse meio tempo, Simão, Pedro e João Zebedeu, escondidos entre as oliveiras, haviam já partido atrás da multidão de soldados, guardas e servos que agora levavam Jesus de volta a Jerusalém, como se conduzissem um criminoso disposto a tudo. João acompanhou a multidão bem de perto. Pedro, todavia, seguiu-a de longe. Após escapar da garra do soldado, João Marcos cobriu-se com um manto que encontrou na tenda de Simão Pedro e João Zebedeu. Ele suspeitava que os guardas estivessem levando Jesus para a casa de Anás, o sumo sacerdote benemérito.
E assim contornou por entre o pomar de oliveiras e chegou lá antes da multidão, escondendo-se perto do portão de entrada do palácio do sumo sacerdote. 4. A discussão na prensa de Olivas. Tiago Zebedeu viu-se separado de Simão Pedro e do seu irmão João, e assim agora se unia aos outros apóstolos e aos seus companheiros de acampamento na prensa de Olivas para deliberar sobre o que eles deveriam fazer em vista da prisão do Mestre. André havia sido liberado de toda a responsabilidade na direção do grupo dos seus companheiros apóstolos, e assim, nesta que era a maior de todas as crises nas suas vidas, ele ficara em silêncio. Depois de uma discussão informal curta, Simão Zelote subiu na mureta de pedra da prensa de Olivas e, fazendo um apelo apaixonado de lealdade ao Mestre e à causa do reino, exortou os seus companheiros apóstolos e os outros discípulos a se apressarem em seguir a multidão e efetuar o resgate de Jesus. A maioria do grupo estaria disposta a seguir a sua liderança atuante, não fosse o conselho de Natanael, que se levantou no momento em que Simão havia acabado de falar e chamou a atenção de todos para os ensinamentos tantas vezes repetidos de Jesus a respeito da não resistência. Ele ainda lembrou-lhes de que Jesus, naquela mesma noite, havia instruído a todos no sentido de que preservassem as suas vidas para a época em que deveriam sair para o mundo proclamando as boas novas do Evangelho do Reino Celeste. E Natanael foi encorajado nessa posição por Tiago Zebedeu, que agora contava a todos como Pedro e outros sacaram das suas espadas para defender o Mestre contra a prisão. E como Jesus pediu a Simão Pedro e aos seus companheiros com espadas que embainhassem as suas lâminas. Mateus e Filipe também fizeram discursos, mas nada de definitivo saiu dessa discussão, até que Tomé, chamando a atenção deles para o fato de que Jesus havia aconselhado a Lázaro que não se expusesse à morte, destacou que nada podiam fazer para salvar o seu mestre, porquanto ele se recusara a permitir os seus amigos de defendê-lo e persistia em abster-se de lançar mão dos seus poderes divinos para frustrar os seus inimigos humanos. Tomé persuadiu-os a espalharem-se cada homem por si e separadamente, com o acordo de que Davi Zebedeu permanecesse no acampamento, mantendo um centro de coordenação e uma sede central de mensageiros para o grupo. Por volta de 2:30 naquela manhã, o campo estava deserto. Apenas Davi permanecia à mão com 3 ou 4 mensageiros, os outros haviam sido despachados para assegurar a informação sobre o local para onde Jesus fora levado e quanto ao que pretendiam fazer com ele. 5 dos apóstolos, Natanael, Mateus, Filipe e os gêmeos foram esconder-se em Betfagé e em Betânia. Tomé, André, Tiago e Simão Zelote estavam escondidos na cidade. Simão Pedro e João Zebedeu seguiram juntos para a casa de Anás. Pouco depois do amanhecer, Simão Pedro perambulou de volta ao acampamento do Getsemane. Era o retrato desanimado de um profundo desespero. Davi enviou-o acompanhado por um mensageiro para juntar-se ao seu irmão André, que estava na casa de Nicodemos em Jerusalém. Até o final da crucificação, João Zebedeu, como Jesus havia instruído que fizesse, permaneceu sempre por perto e à mão. E foi ele que supriu os mensageiros de Davi com as informações de hora em hora que eles levavam a Davi no acampamento do jardim e que então eram repassadas aos apóstolos escondidos e à família de Jesus. Por certo, o pastor foi golpeado e as ovelhas ficaram dispersas. Conquanto todos vagamente constatassem que Jesus os tinha advertido de antemão exatamente sobre essa situação, estavam todos demasiadamente chocados com o desaparecimento súbito do Mestre, para serem capazes de usar as suas mentes de um modo normal. Era pouco depois do nascer do dia e justamente depois de Pedro haver sido enviado para juntar-se ao seu irmão, quando Judá, o irmão de Jesus na carne, chegou ao campo quase sem fôlego, e bem antes do resto da família de Jesus para ficar sabendo apenas que o mestre tinha sido já colocado na prisão. E ele apressou-se de volta, estrada de Jericó abaixo, para levar essa informação à sua mãe e aos seus irmãos e irmãs. Davi Zebedeu enviou um recado à família de Jesus por meio de Judá para que se reunissem na casa de Marta e Maria em Betânia e para que lá esperassem pelas notícias que os seus mensageiros levariam regularmente a eles.
Essa era a situação durante a segunda metade da noite de quinta-feira e das primeiras horas da manhã da sexta-feira, no que concerne aos apóstolos, aos principais discípulos e à família terrena de Jesus. E o serviço de mensageiros de Davi Zebedeu continuou operando. Da sua sede no acampamento do Getsemane, ele mantinha todos esses grupos e indivíduos em contato uns com os outros. 5. A caminho do palácio do sumo sacerdote. Antes de partirem do jardim com Jesus, surgiu entre o capitão judeu dos guardas do templo e o capitão romano da companhia de soldados uma discussão sobre o local para onde deviam levar Jesus. O capitão dos guardas do templo deu ordens para que os soldados o levassem a Caifás, o sumo sacerdote em exercício. O capitão dos soldados romanos ordenou que Jesus fosse levado ao palácio de Anás, o antigo sumo sacerdote e sogro de Caifás. E assim foi feito porque os romanos estavam acostumados a lidar diretamente com Anás e resolver com ele sobre todas as questões que tinham a ver com a aplicação à força das leis eclesiásticas judaicas. E as ordens do capitão romano foram obedecidas. Eles levaram Jesus à casa de Anás para que este examinasse preliminarmente o caso. Judas marchava perto dos capitães, escutando tudo o que estava sendo dito, mas não tomou parte da discussão, pois nem o capitão judeu, nem tampouco o oficial romano queriam falar com o traidor, de tal modo desprezavam. Por volta desse momento, João Zebedeu, lembrando-se das instruções do seu mestre para permanecer sempre por perto e à mão, correu até perto de Jesus enquanto ele caminhava entre os dois capitães. O comandante dos guardas do templo, ao ver João vindo junto com eles, disse ao seu assistente: "Prende esse homem e amarra-o. Ele é um dos seguidores deste homem." Mas quando o capitão romano ouviu isso e olhou em volta e viu João, ele deu ordens para que o apóstolo viesse até ele e que não fosse molestado por ninguém. Então o capitão romano disse ao capitão judeu: "Este homem não é nem um traidor nem um covarde. Viu no jardim e ele não sacou de uma espada para resistir a nós. Ele teve a coragem de vir aqui para estar com o seu mestre e nenhum homem colocará as mãos nele. A lei romana permite que qualquer prisioneiro possa ter ao menos um amigo para acompanhá-lo à barra do tribunal, e este homem não será impedido de permanecer ao lado do seu mestre, o prisioneiro." E quando Judas ouviu isso, ficou tão envergonhado e humilhado que retardou o passo e se pôs atrás do grupo, chegando ao palácio de Anás sozinho. E essa situação explica por que se permitiu a João Zebedeu permanecer perto de Jesus durante todo o seu caminho de experiências penosas nessa noite e no dia seguinte. Os judeus ficaram com medo de falar qualquer coisa a João ou de molestá-lo, de qualquer maneira, pois ele havia conseguido algo como o status de um conselheiro romano indicado para atuar como observador das transações da corte eclesiástica dos judeus. A posição privilegiada de João tornou-se ainda mais segura quando, ao entregar Jesus ao capitão dos guardas do templo, na porta do palácio de Anás, o romano, dirigindo-se ao seu assistente, disse: "Vai junto com esse prisioneiro e cuida para que esses judeus não o matem sem o consentimento de Pilatos. Vigia para que eles não o assassinem e cuida para que ao seu amigo, este Galileu, seja permitido ficar junto e observar tudo o que acontece." E assim João capacitou-se para estar perto de Jesus até o momento da sua morte na cruz, enquanto os outros 10 apóstolos foram obrigados a permanecer escondidos. João estava agindo sob a proteção romana, e os judeus não ousaram molestá-lo até depois da morte do Mestre. Em todo o trajeto até o palácio de Anás, Jesus não abriu a boca. Desde o momento da sua prisão até o de apresentar-se diante de Anás, o Filho do Homem não disse uma palavra sequer. Quer.